Como eu falei para os irmãos, hoje eu vou começar a falar a respeito de política. Tem muitas pessoas que dizem o seguinte: olha, política e religião não se discutem. Ora, é um absurdo alguém que diz algo parecido com isso. Porque se nós cremos que aqueles que acreditam de fato em Jesus Cristo são salvos, nós também estamos dizendo que aqueles que não creem vão ser condenados. E como não se discute? E como não se argumenta sabendo que pessoas podem se perder por conta de uma fé errada? Pastor, mas política então não tem nada a ver. A religião até que vai. Você acha que não deve se discutir sobre política? Eu fui há um tempo atrás marcar oftalmologista para o meu filho. Não tinha lista de espera. Tinha caderno de espera. A moça deu 1 ano e tantos para o menino poder passar no médico. Talvez se você é detentor do mesmo plano de saúde que eu, SUS, Sistema Único de Sofrimento, você sabe. É terrível. Pastor, mas por quê? Ora, por conta de má gestão. Por conta de política. Então é um assunto importantíssimo que eu e você devemos aprender. Vamos ler então, Daniel capítulo 6, versículo 1 até o 4. Diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 3. Então Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não achava nele nenhum erro, nem culpa. Aqui a gente já vê, né? É possível, graças a Deus, político fiel. Por mais que, talvez, aqui no nosso meio político, seja um tanto difícil, mas segundo a Bíblia é possível, e nós, é óbvio, devemos orar por isso. Talvez quando você vê a igreja com um tipo de sermão intitulado por a influência cristã na política, talvez você pense: olha, pastores de fato devem falar sobre política. Pastor tem que pregar a Bíblia, mas quer se meter em política, em falar sobre esses assuntos? A Bíblia fala alguma coisa a respeito de política? Política e religião conseguem andar juntos? Eu venho falar para você, a resposta para todas essas perguntas é sim. Porque convenhamos, se você não aprende segundo a Bíblia a respeito de diversos assuntos, quem que vai nos ensinar? Se nós fôssemos esperar o mundo nos ensinar as coisas morais, você tem noção da perdição que seria isso daqui? É por isso que nós temos um amparo, que é a Escritura. E a mesma coisa em relação à política. A Bíblia dá muitos e muitos princípios. Eu quero passar aqui ao longo dessas próximas quartas-feiras assuntos importantíssimos e totalmente práticos na minha e na sua vida. Eu sei que quando os portugueses nos colonizaram, nós pagávamos a eles 20% de imposto. Daí o povo ficava horrorizado: não, já se viu 20% pagar para esse povo só porque colonizou a gente. Você achou que estava ruim? Agora a gente paga 44% para o nosso governo. Essas coisas influenciam direto a minha e a sua vida. Nas próximas semanas eu vou pregar sobre capitalismo, sobre socialismo, sobre o tipo de governo bíblico. E você faz um paralelo com aquilo que nós vemos no nosso país, e você vai ver que o nosso governo não tem nada de bíblico, mas sim do capeta, do chifrudo, do capiroto e do demônio. Se eu posso ser redundante dessa forma. Convenhamos, se a igreja não falar sobre esses assuntos, quem vai falar? Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E a Escritura também fala desses assuntos que eu sei que às vezes parece que não é tão palatável aos ouvidos. Mas eu faço uma pergunta para você. Com base no que você estipula em quem você vai votar? Você já fez esse tipo de pergunta para você mesmo? Ou você só escolhe um candidato com base no santinho? Ah, esse aqui é mais bonitinho, hein? Ó, esse partido aqui eu gosto mais desse. Com base no que você estabelece um padrão para votar? Eu creio que esse padrão nós devemos estabelecê-los através da Escritura. Nós, a igreja, os pastores, eles têm a obrigação de também dar direção política para o seu povo. Obrigação. Eu não estou dizendo que nós vamos dar preferências partidárias, é totalmente diferente. É totalmente diferente você dar uma direção política e você dar a sua opinião partidária. Mas eu e você devemos aprender, segundo a Escritura,
a respeito de todos os assuntos. E cabe também ao pastor de cada igreja explicar a verdadeira finalidade, por exemplo, do governo. Talvez eu use a palavra governo, às vezes eu vou usar a palavra Estado, mas Estado e governo é a mesma coisa. E segundo a Bíblia, eles têm um objetivo, o governo em relação a nós, cidadãos. E não é como na maioria das vezes que nós vemos no nosso país. Você percebeu que no nosso país o governo ele dá educação? E é uma porcaria. Ele dá saúde? Outra porcaria. Ele quer dar tudo. E segundo a Bíblia, um governo saudável e um governo bíblico, ele deve fazer apenas duas coisas, ou resumidamente duas coisas: punir o bem e elogiar, punir o mal, perdão, e elogiar aqueles que fazem bem. Apenas para isso. Se você ler Romanos, é isso que Paulo explica, e Pedro também explica a mesma coisa. Talvez você já ouviu aquela frase: olha, quem não gosta de política vai ser governado por aqueles que gostam de política. Isso é verdade. Hoje você precisamos deixar de ser massa de manobra na mão de políticos safados, na mão de políticos corruptos, e devemos, segundo a Escritura, ter um mínimo de conhecimento para não sermos enganados por essas pessoas. Tem um canal da internet que eu acompanho, depois eu falo o nome para você, só para não falar aqui, porque vai para a rádio. Tem um canal que eu acompanho, que é interessante. O rapaz, ele costuma ir nessas manifestações, e nessas manifestações, olha, impeachment para Dilma, fora Temer, ele vai nessas manifestações, ocupações de colégio, e ele vai com sua câmera filmando, e ele faz perguntas simples para as pessoas. Mas, meu Deus do céu, eu nunca vi tanta gente ignorante igual nessas manifestações. Ele chega, uma vez ele perguntou para uma moça, né? Olha, você é de esquerda ou você é de direita? Talvez você também nem sabe o que é isso, né? Vou explicar mais para frente. Pastor, é destro e canhoto, não tem nada a ver. E ele pergunta para a menina: olha, você é de direita ou você é de esquerda? E ela vai e pergunta para a mãe dela: mãe, eu sou de direita ou de esquerda? Você é de esquerda, minha filha? Eu sou de esquerda. E o que é ser de esquerda? Mãe, o que é ser de esquerda? Não sabe nada. Nada. Mas eu e você precisamos aprender que o governo corrupto, ele não só é prejudicial a todos, mas como ele também é prejudicial ao Evangelho e afasta as pessoas de ouvir a palavra. Porque convenhamos, quanto está a passagem de ônibus hoje? Uns 3 e pouco? 3,90? Jesus amado, que roubo! Você vê, por causa do governo. Mas arredonda para R$4. E você imagina uma família com 3 pessoas que tem que pegar 2 ônibus para vir para a igreja. Já quebra a família. Não tem condição de vir. Mas olha que interessante que diz Provérbios 29, na nova tradução da linguagem de hoje. Bem fácil de entender. Quando os honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Que interessante, hein? A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Mas pura verdade. E por coincidência, hoje, eu falei para os irmãos já há bastante tempo, quarta-feira vamos começar sobre política. E hoje coincidiu do ex-presidente ser preso. Foi só começar, o ex-presidente foi preso. Eu espero que até o final seja o Temer, Renan Calheiros, Rodrigo Maia, toda essa gangue aí vá também. Mas eu quero passar alguns princípios, então, dessa história para nós. Primeiro princípio da influência cristã na política. Cremos no reino dos céus, mas queremos ser uma bênção na terra. Você lembra que uma vez chegaram diante de Jesus e quiseram fazer dele rei? E olha o que ele disse: não, o meu reino não é desse mundo. Ele está falando ali, é óbvio, de forma literal. Se você parar e ler a biografia dos apóstolos ou a história dos apóstolos, suas epístolas, você vai ver que nenhum apóstolo se enveredou pelo caminho ativista político, no fato de ter algum cargo político. Eu não estou dizendo que seja errado. Não. É muito preferível que cristãos, sim, tenham cargos políticos. Eu vou dar alguns exemplos para você, bíblicos e históricos disso. Mas você não vê um pastor político, pastor deputado, pastor prefeito, assim como você não vê os apóstolos. Os judeus, eles tinham uma imagem errada. Eles pensavam que o Messias, que o libertador, não viria para libertar ele dos pecados, mas viria para libertar o povo do tacão do Império Romano. Então eles já imaginavam, idealizavam ser político. E Jesus vem com essa frase: não, o meu reino não é deste mundo. Porque a maior obra social que a igreja pode fazer, você pode ter certeza, é a obra espiritual. Se de fato nós pregarmos o evangelho do jeito que tem que ser pregado, essa é a maior obra social que a igreja pode fazer. Ainda que sim, ajudamos quando podemos. É óbvio, vamos ajudar sempre que possível.
Primeiro os irmãos da igreja, depois os de fora, sempre. Mas a maior obra social que a igreja pode fazer é quando ela prega o evangelho de verdade. É só você olhar para a sua vida. Como que você era antes de você conhecer o evangelho e como que você é hoje. Eu posso citar para você vários irmãos, não dá nome, é óbvio, né? Que trabalhavam no comércio. Qual comércio, pastor? De farinha. Óbvio que não é de farinha de trigo, né? Tá lá, o cara era um traficante lá e conheceu o evangelho e mudou de vida. Hoje é um excelente pai de família, é um excelente marido. Então essa é a maior obra que a igreja pode fazer, porque a obra da igreja é espiritual, então devemos pregar o evangelho de formas corretas. Muitas e muitas vidas são transformadas por conta disso. Como eu falei, é errado pastor ser político. Mas não é errado os irmãos terem cargos políticos. Se dissermos que isso é uma verdade, Daniel estava errado, José do Egito estava errado, José de Arimateia, alguns dizem que ele tinha o cargo mais ou menos parecido como se fosse o nosso senador, também estaria errado, é óbvio. Eu posso dar para você vários políticos, além de, historicamente, por exemplo, tem um homem chamado William Wilberforce. Ele foi o ícone abolicionista para acabar não apenas com a escravidão do seu país, da Inglaterra, mas influenciou mundialmente a abolição da escravatura. Diz a história que ele era cristão. Ele disse que em certa parte da sua vida, ele ficou até em dúvida, que ele tinha muita vontade de ser pastor, de se dedicar ao ministério. Só que daí então ele disse, não, o ministério eu vou deixar para outros. Eu vejo que Deus me chamou de fato, é para agir na política. E por conta de homens de Deus como William Wilberforce, a Inglaterra foi transformada, os Estados Unidos foram transformados, e ele acabou influenciando o mundo todo. Porque homens de Deus agiram de forma correta, assim como Daniel também agiu. Diz a Bíblia que Jeremias uma vez enviou uma carta para o seu povo, que estava lá na Babilônia. O povo estava escravo na Babilônia. E olha o que Jeremias disse, olha, vocês precisam criar os seus filhos, cuidar do pomar, vocês precisam procurar a paz na cidade. Só que o povo estava lá preso na Babilônia, no cativeiro. E sabe o que o povo fez? O povo reclamou, não, para que cuidar dessas coisas? Nós vamos voltar para a nossa terra, porque essa era a promessa de Deus. 70 anos e eu vou restituir vocês para o lugar de destino, de onde vocês não deviam ter saído. Só que olha, Jeremias, mesmo sabendo que eles iam voltar, Jeremias disse, não, enquanto vocês estiverem aí, cuidem dos seus filhos, cuidem da terra, façam o melhor possível, para que vocês possam viver bem na sociedade que vocês estão, mesmo debaixo de um governo terrível. Eles ficavam apenas olhando, olha, não vamos voltar para Jerusalém, não precisamos viver bem aqui. Não é isso que muito crente faz hoje? Eles sabem, nós não somos desse mundo, nós estamos esperando a Canaã celestial lá de cima. Daí o que ele faz? Não preciso me envolver com nada dessas coisas não. Não tem problema, não, é gasolina quase R$4, não tem problema, ônibus 4, não, estou tranquilo. 44% de imposto, não, eu pago com o maior prazer, eu quero ir para Canaã celestial. E às vezes ele fica alienado desses assuntos que influenciam diretamente as nossas vidas. A Bíblia tem muito a ensinar sobre política. Se você parar para ver, quase todos os eventos aqui no livro de Daniel têm a ver com política. Quase todos. Quase todo acontecimento. A fornalha, por que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados lá? Sabe por quê? Diz a Bíblia porque o governador, o Estado, fez uma imagem e disse, adorem a imagem. O que eles disseram? Não vamos. E por conta disso o Estado mandou eles para a fornalha. A cova dos leões é a mesma coisa. O Estado, o governo, proibiu eles de orar. Daniel então disse, não, vou orar ao meu Deus. Quantas profecias nós vemos para governos, para impérios, aqui no caso, profecias a respeito do governo romano, do governo grego, dos impérios medo-persas, eventos conhecidíssimos na Bíblia envolviam o governo. Lembra quando Elias ora e desce fogo do céu? Está lá, um tanto de falso profeta, Elias ora, desce fogo do céu. Qual que era a história por detrás ali? Era um profeta desafiando o rei. Quem que é o rei? Era o governante da época, como se fosse o nosso presidente. Então a Bíblia está cheia desses relatos. Moisés, quando ele abriu o Mar Vermelho, era para fugir de quem? Faraó. Era quem governava no Egito. Talvez você pense, pastor, podia acontecer algo mais ou menos parecido com isso hoje, né? O senhor pegar uma vara, tocar lá no Paraíba, nós atravessar para o lado de lá e não pagar imposto. Não tem como. Mas você vê como que todas essas coisas falam de assuntos políticos. A Bíblia tem 2 livros chamados Reis. Ora, como então que a Bíblia não fala desse assunto? Um livro chamado Juízes. Grandes nomes da Bíblia eram estadistas políticos, como Davi, Samuel, Daniel, José. Se você ler Romanos 13, Paulo está falando especificamente a respeito de governo secular.
Eu sei que nós aplicamos também em relação à igreja, por exemplo, toda autoridade foi instituída por Deus, devemos honrar a autoridade. E isso também é óbvio em relação à igreja, ao pastor, ao líder de pequeno grupo, em relação aos pais. Nós podemos pegar esse princípio e aplicar também na nossa vida. Só que ali em Romanos 13, Paulo está falando especificamente a respeito do governo, além dos livros proféticos cheios de advertências contra reis. Segundo princípio dessa história, ensinar princípios bíblicos de política é diferente de apoiar políticos. Falar de princípios é ensinar o que é um governo justo, segundo a Escritura. E é isso que eu peço para que você realmente não falte nas quartas-feiras, que eu tenho certeza que a sua visão de mundo, de governo, vai mudar depois, assim como a minha mudou, estudando a respeito desse assunto e ouvindo também. Agora, falar de princípios é ensinar o que o governo justo deve ser, segundo aquilo que a Escritura diz. Totalmente diferente de eu trazer um político aqui. Ó, esse aqui é o candidato a prefeito, o Jorjão, meu amigo, né? Eu trouxe ele aqui, mas não tem nada a ver não, tá, irmãos? Trouxe ele aqui, é amigo. É totalmente diferente, porque trazer um candidato, eu não estou dizendo que todas as vezes, mas na maioria das vezes, tem a ver com um daqui e um pega lá. Em uma troca de favores. Eu não estou dizendo que todos os pastores que fazem isso estão mal intencionados. Não, Deus me livre, não estou dizendo que todos não. Mas, infelizmente, a maioria tem a ver com receber algo em troca. Você imagina, eu trago lá o candidato aqui, é prefeito de Pinda. Esse aqui é o meu amigo, irmão, só veio aqui cultuar com a gente. Tá? Nada, ele é candidato, mas não, nem com camisa ele veio. Eu trago ele aqui, daí depois ele arruma um empreguinho para o meu filho ali, um outro para minha esposa lá. Talvez você pense, pastor, mas o que isso tem a ver? Dá um terreninho para a igreja? Irmãos, eu trouxe ele aqui, mas é só por trazer. Daí você descobre que a igreja ganhou um terreno. Pastor, mas tem algum mal nisso? Claro, todo mal. Corrupção passiva. Pastor, mas qual o problema o senhor trazer um político aqui e arrumar um emprego para o seu filho? Sabe qual que é o problema? Esse emprego podia ser seu. Você poderia concorrer de forma justa com várias pessoas a respeito desse emprego. Só que como você não é filho de pastor, saiu perdendo. Às vezes o terreninho que deu para construir a igreja, a obra de Deus, poderia ser usado para construir uma delegacia, que talvez tirariam aqueles marginais da rua da sua casa, e você deixaria de ser assaltado. Então não tem como misturar essas duas coisas. Olha o que a Bíblia diz: do suor do teu rosto comerás. Esse é o princípio que rege toda a Escritura. Mais para frente eu vou falar, pode vir, tá? Bolsa Família, auxílio isso, auxílio aquilo. Não falte, por favor. Mas olha o que a Bíblia diz: do suor do meu rosto. Pastor, eu tenho direito, sabe o direito que você tem? Você tem o direito de acordar cedo, sair para trabalhar, se dedicar o dia todo, e no final do mês, você então receber por aquilo que você fez. É isso que a Bíblia coloca para mim e para você. É por isso que nós, como igreja, não queremos terreno de ninguém, não queremos saco de cimento, não queremos material de construção. O que nós queremos é que Deus nos dê saúde, nos dê força para acordar cedo, para estudar, para trabalhar, para orar, para que possamos pregar o evangelho de forma correta, e daí você, de forma voluntária, você veja que o nosso trabalho é honesto e você então passe a contribuir. Não de forma imposta. O próprio nome já vem, né? Imposto. Você não escolhe. É isso que nós devemos clamar a Deus. É isso que nós devemos buscar a cada dia. Não há problema pastor receber por pregar. Por exemplo, receber oferta. Eu, na maioria dos lugares que eu vou, eu nunca cobrei nada. As pessoas ligam para mim, às vezes, da rádio: pastor, quanto o senhor cobra? Eu falei: mas eu não cobro R$1. Às vezes é óbvio, né? O lugar é meio longe. Eu falei: irmão, você tem que custear pelo menos a minha ida aí, né? A não ser que venha alguém me buscar. Mas nunca cobrei R$1, para nada. Mas não é errado. O pastor receber uma oferta, por exemplo, na maioria das vezes eles dão. Às vezes dão uma empada, um copo de suco. Mas, na maioria das vezes eles dão. Não há problema com isso. O pastor recebeu uma oferta por pregar. O problema é quando essa oferta vem de político. Daí começa a ficar diferente. A Bíblia diz que Eliseu, ele não recebeu o dinheiro de Naamã. Não quis receber. E a mesma coisa, esse deve ser o padrão. Daniel também ajuda da mesma forma. O rei quis dar um presente para ele. Lembra aquela passagem onde aparece o dedo de Deus escrevendo lá? E ninguém conseguia decifrar o som, ali, o que estava escrito? Ninguém conseguia. Daniel vai e decifra.
E sabe o que o rei oferece para ele? Vai para frente comigo aí, Daniel capítulo 5. Ou você não volta, né? Perdão, uma página. Daniel capítulo 5, versículo 16. Olha o que o rei diz. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puder ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, olha o que o rei ia dar para ele. Serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço, e serás o terceiro no meu reinado. Mas é só você interpretar o que Deus escreveu aí, que eu vou dar tudo isso aqui para você. É o que o rei disse. O que muitos pastores fariam? Daí, rei, já era. É isso aqui, aquilo outro. Mas olha a resposta de Daniel, versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Esse deve ser um posicionamento de um homem de Deus em relação a quando um político oferece algo por conta da pregação. Sabe por que eu não apoio político algum? É óbvio, né? Eu vou dar para você as diretrizes de como você deve votar. Mas sabe por que eu não apoio político algum? Porque se eu apoiar, eu me torno um fiador dele. Porque imagina, eu digo, irmãos, votem no fulano. Daí da 2 semanas aparece lá na lista da Lava Jato. Ê, pastor, hein? Falou para votar nela, o que deu? O candidato que o senhor falou. E sabe também por que eu não vou apoiar político algum? Porque o pastor precisa confrontar. Precisa, às vezes, chegar e dizer, isso aqui está errado. Era isso que os reis faziam. Agora, se eu estou em conchavo com alguém ali, como que eu vou confrontar a pessoa? Até mesmo na igreja. Às vezes o irmão quer sair, você sabe, né? O irmão quando sai o dízimo junto, né? Vai embora tudo. E às vezes a gente precisa confrontar a pessoa. Só que a gente sabe, se eu apertar ali, a tendência é espanar. Agora, se o pastor é covarde, ele não vai fazer o que é correto segundo a Escritura. Porque ele sabe que tem probabilidade de a pessoa ir embora. Em relação à política também. É por isso que o pastor não pode, com o perdão da palavra, ter rabo preso com ninguém. Porque a função do pastor, do ministro, é confrontar, é corrigir. Na maioria das vezes você vê, a função dos homens de Deus era confrontar o povo. Vocês estão vivendo em pecado, muda. E muitos desses também faziam com reis, com governadores. Existiram vários políticos que eram servos de Deus, mas vários mesmos. Eu sei que quando nós falamos, fulano entrou na política, tendência normal a gente já ficar até quase que decepcionado, né? Nossa, não acredito. O cara entrou na política, é porque está mal intencionado. Satanás seduziu o coração do fulano. Eu venho falar para vocês, esse pensamento que é de Satanás. Não é para que a pessoa decidiu enveredar pelo caminho político, que ela foi tomada pelos pensamentos do diabo. Claro que não. Isso é um absurdo. Pastor, mas a pessoa vai se desviar da fé porque as tentações são grandes. Não tenha dúvida. Grandes demais. Tem uma irmã que eu conheci, ela foi candidata a vereadora na cidade dela, ganhou, e ela falou que antes dela assumir o mandato, 2 dias antes dela assumir o mandato, já ligaram para ela, olha, naquele projeto de lei lá, você vota a favor, tá? Mas calma aí, eu nem li o negócio, eu nem cheguei lá. Não, mas você tem que votar a favor, que está todo mundo aqui do lado do prefeito. A gente sabe que é difícil, que as tentações são grandes. Mas homens de Deus conseguiram ser fiéis, ser corretos. A Bíblia cita apóstolos como Pedro, como Paulo, que deram as escorregadas no tomate. Pedro negou Jesus Cristo, e 3 vezes com juramento. Só que a Bíblia cita homens como Daniel, que nós acabamos de ler aqui, que conseguiu ser um político irrepreensível. A Bíblia cita Samuel, juiz, que antes de morrer diz, se alguém eu tenho defraudado, aí me prova que eu vou restituir. E olha o que o povo disse a respeito de Samuel. Você não nos deve nada, nada. Então é óbvio que é possível. Davi era um rei, José era governador, Daniel estava na Babilônia sendo político. Porque você ser político, eu acho que na Babilônia ser político é mais ou menos ser político no Brasil, né? É mais ou menos parecido com isso daí. Mas Daniel conseguiu ser honesto e conseguiu ser fiel. Portanto, essa ideia que, olha, o sistema é assim mesmo, tem que roubar, senão não conseguimos fazer política. Isso é absurdo. É óbvio, a pressão vai ser grande, mas nós devemos sempre manter a integridade, é óbvio. Nós na igreja, aqueles também se enveredam por esse caminho. Terceiro princípio. Servos de Deus aconselharam e condenaram políticos. Foi o que José do Egito fez. José do Egito,
Ele aconselhou o rei, e não foi nenhum conselho espiritual. Talvez você pense, olha, a função do pastor é apenas aconselhar de forma espiritual. José do Egito, ele aconselhou de forma financeira. Lembra como ele aconselhou? O rei, ele disse o seguinte: rei, o senhor teve um sonho, né? Então quer dizer o seguinte: durante 7 anos vai ter muita prosperidade, só que depois vão vir 7 anos de vacas magras. O que o senhor deve fazer? Guarda na vaca gorda, para que depois que vier a dificuldade você tenha reservas. Traduzindo para miúdos, é mais ou menos o seguinte: quando vier o seu 13º, quando vier aquele negócio que você ganha da empresa lá, não sei como que chama, aquela porcentagem da empresa, como que chama lá, você que trabalha na empresa? PPL, participação de lucro, né? Isso daí. Quando vier lá, seu 13º, férias, participação de lucro, o que você faz? Guarda. Porque essas coisas vêm no final do ano e você se esquece que em janeiro, fevereiro tem IPVA, IPTU e todos os impostos possíveis. Era mais ou menos isso aqui que ele estava aconselhando. O que tem de espiritual nisso? Nada. Conselho econômico. Daniel aconselhou o rei Belsazar, Natã aconselhou a Davi, mas sem sombra de dúvida, a grande função do servo de Deus era apontar o erro e ajudar a consertar. Aconselhava-se economicamente. Às vezes eu falo para os irmãos: irmão, vai trocar de carro, mas olha esse aqui, olha aquele outro. Olha, esse aqui acho que é muito, esse aqui está velho demais. Nada espiritual, apenas opinião. Os profetas, o grande objetivo deles era, de fato, condenar aqueles que estavam no pecado. E a Bíblia tem sim também a ensinar a políticos. Talvez você pense que não, mas a Bíblia tem muito a ensinar a eles também. Josué, diz a Bíblia que ele estava indo para a guerra. Lembrando, Josué era um general, era o governante do povo na época. E ele estava indo para a guerra. Você imagina se é você indo para a guerra e você vai orar a Deus, buscar conselho. Ou buscar conselho de alguém. Normalmente você pensaria o seguinte: qual estratégia que eu vou? Eu vou em fila? Como que eu uso os grupos de combate? Eu ataco pelos flancos, pela direita, pela esquerda? Daí então diz a Bíblia que Josué, governante do povo, antes de ir para a guerra, sabe qual é o conselho que Deus dá para ele? Medita na lei de dia e de noite. Talvez a cabeça de Josué estava fritando: Senhor, por onde que eu vou vencer esse povo? Medita na palavra de Deus, de dia e de noite, medita na lei. Salmo capítulo 2, versículo 10, diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, e deixai-vos advertir, juízes da terra. Aqui, a ordem não foi direcionada a pessoas comuns como nós, mas a reis, para saber que a Bíblia também tem muito que ensinar aos governantes. Nós, como cristãos, devemos sim acreditar que o correto é o Estado laico. Estado laico é aquele Estado que não tem uma religião predominante. Pastor, mas nós somos cristãos, não temos que querer um Estado cristão? Não, Estado laico. Onde as pessoas têm, elas podem escolher a religião que elas querem seguir. Se nós queremos colocar na nossa empresa lá, Jesus Cristo é o Senhor, e os outros querem colocarem lá, Beelzebu é o meu Senhor, eles que ponham. Que não deve ser imposto esse tipo de coisa. Nós queremos um Estado laico, isso é verdade. Cada um deve escolher o melhor caminho. Todavia, nós não cremos que o Estado deve ser ateu. Como assim, pastor? Estado ateu? É aquele Estado onde é proibido todo e qualquer tipo de influência religiosa. Isso não. As pessoas, elas podem ser influenciadas por tudo que elas quiserem. Seja pelos livros de Allan Kardec, seja por livros da maçonaria, ou seja também pela Bíblia. Que convenhamos, tudo provém de fé. Dizer que, olha, vocês não podem opinar porque vocês são religiosos. Vocês têm fé. E não adianta vocês darem opiniões de vocês com base em fé. Porque normalmente é isso que nós fazemos. Eu acho que o ateu também tem fé. E muito mais fé do que nós. Que convenhamos. Para acreditar que o mundo veio de uma explosão, de uma ameba, do nada. Eu creio que isso é fruto de muita fé. Mas nós devemos sim nos posicionar a respeito de alguns assuntos. Por exemplo, aborto. Você tem que ter uma opinião, meu irmão. Segundo a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito do aborto? Ah, mas vocês não podem dar opinião, que vocês vão dar opinião com base no que a Bíblia diz. Porque segundo o pessoal dos direitos humanos, ou direito dos manos, eles dizem o seguinte: olha, até 3 meses não é gente. E se nós formos citar a Bíblia, Salmo 139 diz: ainda substância informe, tu, Senhor, já conheces. E eles dizem: está vendo por que vocês não podem opinar? Porque vocês vão dar a opinião de vocês com base no que a Bíblia diz. Não devemos aceitar esse tipo de coisa. É mesmo. Vocês podem dar opinião com base em Platão, Sócrates, Karl Marx, o demônio do comunismo.
E nós não podemos dar opinião com base em Jesus Cristo. Em uma sociedade livre, temos o direito de expressar nossa opinião, seja ela baseada em qualquer linha de raciocínio, religiosa ou não. E cabe à sociedade escolher quem está certo e quem está errado. Isso deve ser uma sociedade. Nós temos a nossa opinião, mas também temos que aceitar uma opinião que é divergente da nossa. Não é porque ele não é fundamentado na Escritura que nós não vamos ouvi-lo. Numa sociedade livre, nós temos o direito de falar o nosso ponto de vista, e eles também. Agora, dizer que porque somos religiosos não podemos expressar nossa opinião é uma maneira de amordaçar a minha e a sua boca. Que convenhamos, quando se fala sobre aborto, é óbvio, sou contra, totalmente contra, nós somos contra. Eu falei para os irmãos, não é? Eles dizem que até 3 meses ainda não é gente. Minha esposa fez ultrassom com 2, até o coração deu para ouvir. E não é gente. O que é aquilo lá então? Alienígena? Contra o aborto, é óbvio, somos contra. Mas tem como nós sermos contra o aborto com base nos raciocínios, sem citar a Bíblia. Como, por exemplo, eles dizem o seguinte, é um direito da mãe. Olha o que as feministas dizem, toda mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. É o que elas dizem para terem direito ao aborto. Tá, toda mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Vamos colocar que 50% dos fetos que estão dentro de uma mulher sejam outra mulher, uma menina. Qual o direito que essa menina teve sobre o corpo dela? Nenhum. Então, não tem direitos iguais. Ah, é um direito da mãe. Eu respondo, e o direito da criança? Aonde que fica? É mais ou menos o seguinte, como eles dizem, né? Olha, ainda não é gente, por isso que pode tirar. Você sabia que esse argumento é o mesmo argumento que Hitler usava em relação aos judeus? Mata esses milhões de judeus, sabe por quê? Eles não são gente. Ora, então nós vamos poder usar esse argumento também. Aqueles que não gostam de negros, negro não é gente, vamos matar negro. São Paulino não é gente, mata São Paulino. Vamos poder usar esse tipo de argumento, que é absurdo. Cientificamente, eles não conseguem provar que não é gente. É mais ou menos o seguinte, imagina, nós temos um prédio aqui do lado da igreja. E nós temos que explodir aquele prédio, porque vamos fazer uma rua para lá. Só que nós não sabemos se tem gente lá dentro. Tem 50% de chance de ter gente e 50% de chance de não ter gente lá dentro. Quantos aqui explodiriam o prédio do mesmo jeito? Ninguém. Só que é isso que eles fazem quando eles abortam. Temos que falar sim desses assuntos. Eu sei que alguns dizem, não, pastor tem que pregar sobre política, não. Tem que falar sobre o pecado, não sobre os governantes. Tem que pregar a Bíblia. Eles acham errado um pastor pregar sobre política. Só que eu não consigo entender que eles acham lindo. Elias repreender Acabe. João Batista repreender heróis. E eu não posso falar do PT, Partido das Trevas. Sou proibido de falar. Absurdo. Tem jeito de falar, eu vou falar. Eu sei que não posso falar na TV, né? Então eu falo aqui na igreja, põe na rádio, põe no Facebook. John Knox foi um reformador escocês. Ele viveu numa época terrível, onde tinha a rainha conhecida como Maria Sanguinária. O nome dela já dá até medo, né? Maria Sanguinária. E essa rainha, os historiadores dizem que ela tinha mais medo da oração de John Knox do que de um exército de 10 mil homens. Porque ela sabia, esse homem, além de orar, ele fala as verdades que acaba comigo. Nós também devemos ter os nossos posicionamentos. Se nós não falarmos a respeito do que a Escritura diz a respeito de política, peraí, irmão, você vai aprender na onde? Eu sei lá na escola, o que você aprendeu? O Brasil é capitalista, não foi isso que você aprendeu? Mentira! Nunca que é capitalista esse país aqui. Tem alguns elementos capitalistas, mas é socialista ao extremo, estamos quase indo para Cuba. Comunismo e Coreia do Norte. Semana que vem, nas próximas, eu vou pregar sobre isso também. A verdade é que muitos pastores não falam de política, primeiro porque não sabem, e também porque às vezes tem medo. Porque, convenhamos, se eu falo que o governo do PT, do PSDB é errado, talvez tenha alguém aqui que é desse partido. O que você vai fazer? Não vem mais na igreja. Esse pastor estava queimando meu filme perto dos outros. Alguns pastores fogem de alguns assuntos que são difíceis. É para ser difícil. Assuntos polêmicos. Segundo casamento. Tem pastor que não gosta de falar. Por quê? Se eu falo, o pessoal fica bravo. Não gosta de falar que não existe apóstolo. Que não existe pastora. Por quê? Tem medo de perder gente. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse que, olha, que o inferno está preparado para homicidas, idólatras, covardes. Consegue imaginar Deus colocando homicida, idólatra e covarde, tudo farinha no mesmo saco? Não temos que ter coragem o suficiente para falar dessas coisas. A igreja é a luz do mundo. Não a luz da igreja.
A Bíblia diz que Paulo uma vez chegou diante do governador Félix e pregou sobre o juízo vindouro. Diz a Bíblia que o governador ficou amedrontado. Consegue imaginar? Um governador com medo de um pregador da palavra? Porque é óbvio, Paulo pregou, você está fazendo mal para o povo. O juízo de Deus vai vir sobre você. Ainda que não venha aqui nesse mundo um dia, vai vir. É mais ou menos o seguinte, imagina que eu digo para vocês assim, olha, irmãos, vocês precisam cuidar bem do filho de vocês. Vocês precisam cuidar bem das suas crianças. Só que eu só falo isso. Adiantou alguma coisa ou não? Vocês precisam ensinar para os seus filhos o caminho correto. Só que eu não explico o que é o caminho correto. Não adiantou nada. Eu gastei 5 pregações só para falar a respeito de criação de filho aqui na igreja. É mais ou menos o que muitos pastores fazem. Olha, vote consciente. Como que eu voto consciente? Devemos explicar segundo a Escritura. E quarto e último para encerrar, irmãos. A influência cristã na história do mundo secular. Aqui no livro de Daniel, não apenas no livro de Daniel, em toda a Bíblia, mas aqui no livro de Daniel, enorme a influência que Daniel exerceu sobre o governo secular. Não apenas Daniel, Sedraque, Mesaque, Abidnego. Nós vemos a influência cristã no Império Romano, também na época de Jesus Cristo. Tem um historiador chamado Alvin Schmidt, olha o que ele diz. Alvin Schmidt destaca que a propagação do cristianismo e a influência cristã sobre o governo foram as principais responsáveis pela criação de leis contra o infanticídio, matar criança, contra o infanticídio, o abandono de crianças e contra o aborto no Império Romano. Porque, não sei se você sabe, no Império Romano, quando nascia uma criança com deficiência, eles matavam, falavam, não, vamos criar isso aqui não, vai dar trabalho. E por conta da influência do cristianismo, o Império Romano foi mudado. Cristãos influenciaram a respeito da luta dos gladiadores. Então a influência cristã foi muita. A influência cristã, ela ajudou a acabar com a escravatura, como eu falei, William Wilberforce. Foi muito usado por Deus, para que pessoas não fossem mais escravas. E com base no que ele fez isso? Olha, com base na Escritura. Se você ler um pouquinho só da Bíblia, você vai ver que é um absurdo fazer diferença entre uma pessoa e outra por conta da cor da sua pele. Por conta do lugar que nasceu. Olha o que diz Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Como que pode um cristão ler isso aqui? Olha, não há judeu nem grego, escravo nem liberto, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. E mesmo assim ele acreditar porque ele é branco, ele é melhor que alguém. Acreditar porque ele nasceu na capital e não no interior, ele consegue ser melhor que alguém. Porque ele veio de uma família imperial, ele consegue ser melhor que os plebeus. Absurdo. Martin Luther King, também, que defendeu os direitos civis dos negros no seu país, era pastor batista. E olha a época que Martin Luther King viveu. Você pensa que hoje o pessoal sofre preconceito? Antigamente, nos Estados Unidos, tinha 2 tipos de banheiro. Na verdade, 3. Branco, né, homem e mulher, negro e cachorro. Negro era junto com o cachorro. Se entrasse um branco no ônibus, o negro tinha que se levantar. E Martin Luther King, pastor batista, lutou a respeito dos direitos civis para os negros também. Os maiores documentos, talvez, do nosso mundo foram influenciados maciçamente pela fé cristã. Carta Magna da Inglaterra, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos. É uma Constituição bem curta, eu aconselho você baixar lá no Google e ler. Maciçamente influenciado pela fé cristã. Daniel Eleazar, ele disse assim: a estrada para a democracia moderna começou com a reforma protestante. Porque a reforma protestante ela não influenciou apenas a igreja, mas influenciou todo o mundo. A formação dos Estados Unidos em si foram cristãos que saíram da Inglaterra, perseguidos, e foram para a Nova América, para o Novo Mundo, porque estavam sendo oprimidos na Inglaterra. Cristãos. E sabe qual é um grande pilar da democracia americana? Liberdade de religião. A pessoa tem direito de crer naquilo que ela quer. Agora faz uma comparação. Os países capitalistas, como os Estados Unidos, hoje infelizmente tem caído muito, mas para os países socialistas, como Cuba. Talvez você já tenha vontade de ir para Nova York, Washington. Já teve vontade de ir para Havana, na Cuba? Já teve vontade? Você percebeu que Jogos Olímpicos, eles se dedicam lá, os atletas, a vida inteira. Por quê? Porque eles amam o esporte? Não, porque eles querem sair do país. Você não vê um americano com sonho de ir para Cuba. Mas você vê muitos cubanos, às vezes, morrendo no meio do mar,
para querer ir para os Estados Unidos. Por que será? A base da Constituição americana é firmada em pressupostos cristãos ou na crença de Deus, enquanto que a maioria desses países socialistas é formada por um Estado ateu e talvez seu maior idealizador, Karl Marx. Daí você vê a diferença. Venezuela, você vê a diferença de Cuba, de Coreia do Norte, para países como os Estados Unidos. Só para encerrar, eu coloquei aqui só um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Olha o que eles dizem. Consideramos essas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais. Então já começa por aí. Todos somos iguais, independente de cor e de credo, de classe social. Consideramos essas verdades autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, sendo-lhes conferidos pelo seu Criador certos direitos inalienáveis. E depois eles vão dizendo alguns direitos, como, por exemplo, o direito à vida. Karl Marx, todavia, diz que a religião é o ópio do povo. O ópio é uma droga. Ele diz o seguinte: religião apenas deixa a pessoa grogue. É apenas para enganar a pessoa, para bater sua carteira, para te enganar. Ele diz que a religião é o ópio do povo. E para encerrar, o finalzinho da Constituição ainda diz assim: e para sustento desta declaração, confiando plenamente na proteção da divina providência, e providência ali é com P maiúsculo mesmo, se relacionando a Deus, porque eles estavam saindo da Inglaterra e indo para a Nova América. Eles sabiam que eles seriam perseguidos, mas eles diziam: nós cremos na divina providência. Pastor, mas então como que funciona? É só a gente pegar e votar e pronto? Não, eu aconselho você, meu irmão. Em primeiro lugar, nós devemos fazer o papel da igreja, pregar o evangelho. Isso é o primeiro lugar. Mas eu desafio você também a acompanhar notícias. Não leia apenas lá o catálogo da Avon, não. Leia, se possível, revistas, documentários, leia vários sites, tem uns sites que são muito mentirosos também, não dá para acreditar em tudo que eles falam, não. Acompanhe notícias, não só do seu time. Pastor, sei a escalação do Corinthians inteirinha. Sabe os 11 do Corinthians, mas não sabe o nome de nenhum ministro do Supremo. Tem gente que não sabe. Ensina os outros o que é um Estado correto. E, se possível, influencie também através de atitudes. Como assim, pastor, atitudes? O ano passado, se eu não me engano, você deve se lembrar, uma mulher chamada Adriana de Oliveira, de Santo Antônio da Platina, ela achou um absurdo os vereadores e o prefeito da cidade dela. O prefeito queria aumentar o salário dele, eles reuniram lá e decidiram o seguinte: prefeito, o senhor vai ganhar mais, de 14 mil vai para 22. Eles decidiram. E os vereadores, o salário de 3.700 ia para 7,5. Quem deu opinião? Eles. Mas é o seguinte, nós somos patrões aqui. Irmãos, vamos aumentar o nosso salário? Quem que vai falar não, hein? Então essa mulher, Adriana de Oliveira, ela foi lá, mas ela fez um escarcéu na Câmara dos Vereadores. Fez um escarcéu, filmou o vídeo, viralizou na internet, em vários lugares. E no dia em que de fato foram bater o martelo a respeito do salário do prefeito e dos vereadores, mas foi quase que a cidade. Fecharam até o comércio para as pessoas poderem ir para a Câmara dos Vereadores. Você pode acompanhar, tem esse documentário lá, talvez você se lembre também. E sabe o que aconteceu por conta da atitude de pessoas assim, como essa mulher e como a população? Miraculosamente, por milagre, o salário do prefeito de 14 mil foi para 12. E mais miraculosamente ainda, o salário dos vereadores de 3.700 foi para menos de um salário mínimo, R$970. Que coisa, hein? Que milagre que aconteceu! Por conta de pessoas que tiveram atitudes, de não serem cristãos apenas em casa, mas seguirem as suas convicções bíblicas. Eu e você, nós não podemos ser um amontoado de idiotas que são massa de manobra na mão de políticos corruptos. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E se nós devemos influenciar, com certeza, esse mundo perdido e pervertido que nós vivemos. Portanto, meu irmão, eu desafio você. Não seja preguiçoso quanto a esses assuntos. Mas realmente se intere dessas coisas que afetam diretamente a mim e a sua vida. A Bíblia diz, antes de nós sermos abençoados, que nós também devemos ser uma bênção. E que Deus nos dê a graça de aprendermos nessa série de pregações, cada dia mais, como sermos o sal da terra, onde nós estivermos também. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé, por favor?